aí, tudo bem com você? Está iniciando agora um vídeo novo no meu canal. Pastor Mateusão é o meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Diariamente eu posto mensagens de fé, de amor, de esperança, de paz para a tua vida. Faço uma oração por você. E se você tem gostado desses conteúdos, deixe o seu like nesse vídeo também, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, comenta na mensagem também, para que você consiga receber essas mensagens o quanto antes, quando elas saiam. Nessa tarde, agora nós vamos meditar na quinta palavra de Jesus na cruz, que se encontra lá em João, no capítulo 19, no versículo 28 e versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: Depois, sabendo Jesus que todas essas coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Nós vemos aqui neste texto, em específico, no relato do apóstolo João, que Jesus manifesta aqui uma única vez a sua sede. Nós podemos imaginar aqui de um modo muito limitado o sofrimento que Jesus passou. Se privou de várias outras coisas, estava sentindo dores terríveis, sangrava muito, tinha sido torturado, tinha uma coroa de espinhos na sua cabeça. E o único momento das suas palavras também na cruz, ele demonstra essa sua humanidade dizendo: tenho sede. Diz a palavra de Deus que ele passou por tudo isso calado, sem nada pedir, exceto uma vez, que foi essa, manifestou a sua sede. Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 7, eu quero ler para vocês. Isaías 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui o único momento que ele expressou sua sede. Ao invés de água, lhe deram vinagre. Essa semana que antecede também a Paixão de Cristo, hoje, e a Páscoa no domingo, me fez refletir algumas coisas, e eu estava lendo um artigo também que tem muito a ver com o dia que nós temos vivido, né? Essa busca incessante das pessoas por alguns produtos, em específico nesse período de escassez de alguns deles, até mesmo a falta de condições financeiras das pessoas comprarem. Nós vimos que no início da pandemia as pessoas estavam correndo atrás de papel higiênico. Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? Presta atenção no que eu vou dizer para você. E eu estava pesquisando isso, olhando, e encontrei o site da National Geographic Brasil, e tem uma matéria nesse site. Se você depois quiser buscar, diz assim, se você colocar na busca assim, o que as pessoas faziam antes do papel higiênico. Queridos irmãos, eu fiquei abismado, nesse momento, eu confesso que entristeceu meu coração muito de pensar o que aconteceu. E o site traz a história dos gregos e dos romanos, de como que eles faziam antes para a sua higiene pessoal, como eram os banheiros na época da Grécia, na época de Roma. E você pode estudar isso historicamente. A gente sabe que os romanos, numa tradição, até mesmo parte da cultura, eles gostavam muito de fazer as suas necessidades ao ar livre, porém também existiam muitos espaços coletivos também de banheiros públicos. E eu vou mostrar para você onde eu quero chegar. E inclusive eu separei algumas imagens dos espaços dos banheiros públicos que não eram espaços separados, mas eram aberto, grande, com umas pedras de mármore furadas, e as pessoas ali sentavam, faziam suas necessidades, e junto com esse ambiente ali humano de fazer as suas necessidades, eles conversavam também, faziam as suas negociações, etc. Mas era um banheiro público e era um banheiro coletivo. Quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, pasmem os irmãos,
E eu nunca tinha ouvido falar isso, eu ouvi isso do meu irmão Max, me contou esse relato, que também ouviu de um pastor, e eu fui buscar a fundo se era fato ou não. Se é fato ou não, nós vemos que na palavra de Deus, especificamente nesse texto, quando Jesus diz que tem sede, os soldados romanos oferecem a Jesus uma esponja embebida em vinagre. Meus irmãos, os romanos também, os gregos e a ciência da época já bem sabia que o vinagre ele possuía um poder ali de desinfectar as coisas, né? Ele era utilizado para essa finalidade. E os irmãos entendam uma coisa: esta vara que disseram que entregaram para Jesus, com uma esponja na ponta, também era utilizado nos banheiros públicos. Eu vou pôr aqui agora na imagem, você vai ver, ó, esta vara aqui, ó. Era utilizado nos banheiros públicos. Nos banheiros públicos tinha o quê? Uma bacia com água, e algumas escavações arqueológicas também encontraram a água corrente que passava por baixo dessa estrutura do banheiro também, levando todos os resíduos. E dentro do lugar onde eles ficavam tinha uma bacia com água e uma outra bacia com vinagre. Esses utensílios, eles eram coletivos. Então, para que a pessoa possa terminar as suas necessidades, para ela se limpar, ela utilizava esta vareta. Ele se limpava, passava aquela vareta na água e depois, quando ele terminava e ia sair do banheiro, ele deixava essa vareta no canto do banheiro dentro de uma solução que era o vinagre. Eu não posso afirmar a você que o que ofereceram para Jesus Cristo foi esse vinagre que veio de um banheiro público, ou até mesmo que essa vareta foi uma vareta que foi utilizada por alguém que utilizou ela no banheiro público. Eu acho que você está me entendendo. Mas o que eu posso dizer é que a intenção de mostrar isso também, Jesus, a gente viu que ele foi humilhado, caluniado, e os soldados zombavam dele. Então, o gesto de utilizar esta vareta com essa esponja e colocar na boca de Jesus também foi um gesto público, dizendo para ele as palavras que eles estavam falando, de onde elas estavam sendo direcionadas. Você sabe muito bem, não preciso falar. Você sabe muito bem. As palavras que ele falava, o que era para os romanos naquela época. Irmãos, eu não quero entrar aqui nesse mérito da crueldade que foi feita, mas a gente sabe muito bem o que fizeram com Jesus. Nós sabemos muito bem o que fizeram com ele. E Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O sofrimento de Jesus, irmãos, foi real. Não foi somente um sofrimento físico, mas principalmente espiritual, causado pelos pecados que ele levou sobre si. Nós vimos na palavra anterior, ele clamando a Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta que paira no ar é, e nós? Do que nós sentimos sede? Jesus teve sede. Sentimos sede de Deus ou sede do pecado? Da santidade de Cristo ou da maldade, da corrupção do mundo? Ou ainda, o que pode saciar a nossa sede? Aonde temos buscado águas? São águas doces ou são águas amargas? Jesus pagou um preço altíssimo para salvar a minha vida e a sua vida. O mundo cobra o mesmo preço por uma vida de pecados. Porque a palavra de Deus diz, nós já citamos isso na quarta palavra da cruz, que o salário do pecado é a morte. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele padeceu tudo isso por você, no meu e no seu lugar, somente para nos salvar, porque Ele nos amou. Lembre-se de uma coisa, nesta Páscoa, nesse dia, nessa sexta-feira santa, lembre-se de uma coisa, Ele, que é a água da vida, morreu com sede, por minha causa e por sua causa. Deus abençoe você. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra, Senhor, Pai,
encontre morada nos corações. Aqueles que ainda têm o seu coração endurecido, ó Pai, pelo pecado, até mesmo, Senhor, ó Pai, pelo inimigo, nesta noite, nesta tarde, Senhor, que a Tua palavra chegue a esses ouvidos, ó Pai, como, ó Senhor, um bálsamo do Senhor, tocando no coração, ó Pai, tocando no entendimento, para que essa pessoa que me ouve através dessa mensagem se decida pelo Senhor, ó Pai. Ela tem buscado, ó Pai, saciar a sua sede em outras fontes, que não são fontes que jorram para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, que ele encontre essa água da vida, que veio deste que humanamente morreu com sede, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida e a nossa sede seja saciada pela presença maravilhosa do Senhor em nós. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tchau!